Salve, salve, nação mineira! Tudo bem com vocês? Josué Nascimento aqui, trazendo mais um vídeo para vocês essa manhã, nessa terça-feira, dia 21 de outubro de 2025, né? Bom, galera, vamos lá, né? Rodada 29 finalizada, encerrada, tá? Trazer aqui notícias para você. Ceará possui a sexta pior campanha, a quinta pior campanha como mandante, perdão, tá? Sexto pior ataque do campeonato. Então, algumas coisas, alguns números do Ceará esse ano que começam a preocupar, né? É uma coisa que não preocupava porque o resultado estava vindo. Mas quando você olha aí os últimos tropeços dentro de casa, cara, é algo que faz a gente ligar o alerta, né? E nesse momento do campeonato, um momento que não se pode errar, o Ceará ele comete aí falhas cruciais nessa reta final. Já quero começar mostrando para vocês a tabela do campeonato, galera. A rodada encerrou ontem. Encerramento da rodada. E aí, acreditem, o Vitória venceu o Santos por 1-0 na Vila Belmiro. Olha a situação agora do Ceará. O Vitória, 31 pontos, Ceará 35. O Ceará está na 13ª posição, distância apenas de 4 pontos para o Z4. A distância para o Z4 diminuiu, meus amigos. É isso aí. O Vitória tem 29 jogos, né? O Ceará tem 28. O Ceará ainda tem aquele jogo atrasado contra o Fluminense, que vai pagar agora dia 29. Tá? Então é isso aí. O Ceará bobeou, o Vitória encostou, 4 pontos. Se tivesse vencido, estaria pelo menos a 7, mas estaria bem aqui, ó, na 9ª colocação, ou seja, deixaria um pelotão para trás. Né? Rodada 29 iniciou no sábado com Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 1, Fortaleza 0, Flamengo 3, Palmeiras 2, Mirassol 3, São Paulo 0, Internacional 2, Sport 0, Ceará fez o favor de perder em casa para o Botafogo, Bahia venceu o Grêmio por 4-0 na Fonte Nova, Juventude já na segunda-feira venceu o Bragantino por 1-0, o Vasco se distanciou mais ainda do embolo lá de baixo, venceu o Fluminense por 2-0, e na Vila Belmiro, o Santos perdeu para o Vitória por 1-0. Tá? Um gol de pênalti, um pênalti bem desastroso, infantil do Gabriel Brazão, né? Saiu muito mal do gol, tocou o jogador do Santos totalmente sem bola, a bola já tinha sido afastada, mas é isso aí. Agora é pensar no Atlético Mineiro. Mas galera, antes de trazer aí para vocês essa informação sobre a questão da campanha do Ceará como mandante, eu já quero deixar aquele recado, deixa seu like aqui, deixa seu like nesse vídeo, tá? Compartilha para que o YouTube saiba que você gosta do nosso conteúdo e para que ele divulgue para mais torcedores alvinegros. E eu te peço também, se tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já deixa a tua inscrição porque é gratuito. Deixa a tua inscrição aí nesse canal para nos ajudar, tá? Galera, outro dado importante aqui, trazer para vocês, é a campanha do Ceará em casa, né, cara? A campanha do Ceará em casa. Por incrível que pareça, a campanha do Ceará jogando dentro de casa é a quinta pior do campeonato. Acredite se quiser. O Ceará, quando você pontua apenas os jogos dentro de casa, o Ceará está na 16ª colocação. Acredite. Então, assim, é um dos grandes fatores, né, de o Ceará ainda, nessas alturas do campeonato, tá tentando garantir a sua permanência no campeonato, cara. Porque em outrora, em outros campeonatos, em outros anos, a campanha do Ceará era uma campanha sensacional, né? E aí, o que acontece? O Ceará tem pontuado bem fora de casa, tem conseguido vitórias importantes, mas aí a gente precisa melhorar, né, a nossa performance dentro do Castelão. Foram várias derrotas esse ano, a última para o Botafogo, foi derrota para Atlético Mineiro, derrota para Corinthians, derrota para Mirassol, derrota para Juventude, meus amigos. Então, assim, tudo isso complica, né, a situação, a briga do Ceará pela permanência nesse campeonato. Tá? Não tem nada perdido ainda, mas é um dado preocupante.
Tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês a informação trazida pelo futebol cearense. Né? O futebol cearense trouxe desempenho abaixo. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará faz até a 20ª rodada uma campanha sem muitos sustos. Muito, como eu já falei, pelo campeonato fora de casa. Na 13ª posição, com 35 pontos, o Vovô tem boa vantagem para a zona de rebaixamento e está encaminhando uma vaga na Copa Sul-Americana. Detalhe, galera, isso aqui foi até antes do jogo contra o Vitória, tá? Então, assim, agora a gente precisa primeiro se preocupar, né? Sempre foi com a permanência. Mas o Alvinegro poderia sonhar com objetivos maiores, se não fosse o desempenho irregular como mandante. A derrota para o Botafogo neste domingo foi a quinta do técnico Léo Condé em seus domínios. Além disso, acumula 3 empates e 6 vitórias. Com 21 pontos como mandante, o Ceará é o quinto pior no quesito, à frente apenas de Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. É isso, né? Quinta pior campanha do Campeonato Brasileiro como mandante. Galera, e aí eu vou trazer aqui para vocês a tabela pelo SofaScore. Trazer para vocês aqui a tabela pelo SofaScore, porque aí o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue, ó, tá aqui a classificação total, né? 13º, 30 cadê aqui a pontuação do Vitória, meu Deus do céu? 31 pontos aqui o Vitória, 35 Ceará, 4 pontos. E aí a gente olha a campanha em casa. Cara, olha que campanha desastrosa, cara. Estamos com a mesma pontuação em casa que o Juventude, tá? Que tá na zona de rebaixamento. O Juventude é o 18º colocado, né? 18º colocado é o Juventude. E nesse recorte, apenas jogos como mandante, o Juventude está em 17º. Estamos empatados com o Juventude, por incrível que pareça. A diferença é que o Ceará tem um jogo a menos, né, como mandante, por isso que o Ceará não está na zona nesse recorte. Quando você olha a campanha fora de casa do Ceará, cara, olha a campanha do Ceará fora de casa. Campanha do Ceará fora de casa, por incrível que pareça, em oitava colocação, na oitava colocação. Conseguiu 3 vitórias. 3 vitórias que ele coloca fora de casa, porque o jogo contra o Fortaleza, o Clássico Rei, foi com o mando do adversário. Então o Ceará venceu o Fortaleza, venceu o Cruzeiro e venceu o São Paulo, além de 5 empates. Né? E aí, fora de casa, sem muitas surpresas, né? Você encontra aqui os 4 times que estão lá na zona de rebaixamento. O Juventude aqui com apenas uma vitória fora de casa. Adivinha quem foi? Adivinha. Adivinha de quem foi que o Juventude venceu fora de casa, né? Se vocês souberem, fica aí, né? Depois vocês pesquisem aí quem foi, tá? O Sport, uma vitória fora de casa. Fortaleza, vitória. Cara, o que tem ajudado o Ceará nessa campanha é a vitória do São Paulo, é a vitória contra o Cruzeiro, né? Que o Ceará conseguiu aí vitórias extremamente importantes nesse campeonato. Então, assim, o Ceará precisava ter uma campanha mais consistente, cara, dentro de casa. Né? O Ceará sempre foi um time que, dentro dos seus domínios, colocava ali dificuldades aos seus adversários. Né? A própria Série B do ano passado foi assim. O Ceará foi um time que chegou na Série B encaminhando ali vitórias e vitórias dentro de casa, uma sequência. Tá? Então, tanto que estava, eu não lembro a quantidade de jogos, mas juntando aí os campeonatos, estava, sei lá, 14, 13 jogos dentro de casa e eram 12 vitórias e um empate. Então, assim, o Ceará sempre foi um time que colocava dificuldades aos adversários jogando dentro dos seus domínios. Mas esse ano no Campeonato Brasileiro não tem sido bem assim, né? O time tem sofrido mesmo dentro de casa. É hora de mudar esse cenário, galera. É hora de mudar esse cenário. Tá? O Ceará ainda tem, deixa eu colocar aqui, o Ceará ainda tem seus domínios 5 jogos, tá? E nesses 5 jogos o Ceará precisa fazer valer o seu mando de campo. É isso. O Ceará não tem outra coisa a fazer, a se impor como mandante, assim como se impôs contra o Santos, jogar com vontade, tá? Jogar com cautela também, mas trocar passe de forma certeira, buscar o ataque.
fazer ali pressão ao adversário, tá? É uma coisa aí que o Ceará precisa fazer e, acima de tudo, acertar também, né? Porque eu lembro do jogo contra o Mirassol, o Ceará perdeu dentro de casa, mas o Ceará estava no ataque, estava no ataque, estava no ataque. O Mirassol foi o ataque uma vez, fez o gol. Aí o Ceará vai, pressiona, pressiona, pressiona. O Ceará vai ao ataque, gol. Então, assim, é complicado. É muito complicado. Outro dado que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui de um dado preocupante no nosso ataque, no ataque do Vozão. Galera, se vocês olharem aqui, o Ceará tem 27 gols marcados, né? E 27 gols sofridos. E detalhe, esses gols sofridos aí preocupantes porque até 2 jogos atrás o Ceará estava com 24, né? Ou seja, tomou 3 gols em 2 jogos. Mas até aí tudo bem, não é um número que assusta. O que assusta é isso aqui, ó. Sabe o que isso aqui significa, cara? Sabe o que esses 27 gols marcados significam? Significa nada mais nada menos que o Ceará tem o 6º pior ataque do campeonato. O Ceará perde para o Sport com o pior ataque, Fortaleza, 26 gols, Vitória, 23 gols, né, o 2º pior ataque, Vitória, Juventude aqui com 23, perdão, Vitória com 27. O Vitória tem 27 gols marcados com 29 partidas. O Ceará tem 27 com 28. Então, a média de gols marcados do Ceará ainda é um pouco menor. Atlético Mineiro com 26 gols marcados. Ou seja, dessa galerinha aqui do Atlético para baixo, o Ceará só perde em gols marcados. O Ceará só não ganha em gols marcados para o Atlético Mineiro. Para o Santos, perdão. Santos que tem 28, né? Santos, 28 gols marcados. Então o Ceará só não ganha do Santos. Né? Mas 1, 2, 3, 4, 5, Ceará, 6º pior ataque. 6º pior ataque do campeonato. É isso aí. O Ceará só ganha de Atlético Mineiro, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Então o que tem segurado aqui a nossa campanha no meio de tabela é a nossa defesa. Sem dúvidas alguma. Certo? E aí, para complementar essa informação, trazer uma análise do Mauro Bastos, análise do CSC Histórias e Dados. Mauro Bastos fez um levantamento de gols marcados pelo Ceará em todas as edições do Campeonato Brasileiro, sendo elas ponto corrido ou não, tá? Que é primeira divisão nacional, tá? E também de gols sofridos. E aí, cara, quando você olha a média de gols sofridos, que maravilha, né? É a melhor defesa do Ceará em pontos corridos, de longe, né? Você consegue verificar aqui, ó, nesse primeiro, ó, média de gols sofridos, nesse quadro marrom, média de gols sofridos em cada edição. 2025 tá aqui, ó, 28 jogos, 27 gols, 0,96 a média. Ou seja, média de menos um gol por partida. A melhor campanha do Ceará, falando da zaga, em pontos corridos. Então você verifica aqui que os anos que estão em amarelinho, ó, são os anos de pontos corridos, 2018, 2021. A pior campanha, né, da zaga foi em 2011, onde acarretou ali em um rebaixamento. 2020, mesmo com a melhor campanha do Ceará, foi uma campanha que o time tomava muitos gols, né? Só que aí, quando a gente vai olhar os gols marcados, galera, olha aqui 2020. Olha aqui 2020, ó. A quinta melhor campanha, né, quando se fala de gols marcados. Aqui, ó, 54 gols marcados em 38 jogos, tá? 54 gols marcados em 38 jogos. E aí você olha a média, 1,42. Né? Então, mesmo que aqui em 2020 a nossa zaga não fosse uma zaga tão sólida, mas compensava nos gols marcados, né? Era um time muito ofensivo. Só que em 2025, galera, olha aqui como que tá. Em 2025 o time marcou 27 gols com 28 jogos, ou seja, 0,96. Né? Tá entre uma dos piores ataques, né? Óbvio que quando você puxa aqui nos pontos corridos, está até melhor. Né? Tá melhor que a campanha de 2009, aquela campanha desastrosa. Tá melhor do que a campanha de 2010, que foi uma campanha de Sul-Americana. Tá melhor do que uma campanha de 2022, que eu não preciso nem falar, né? Já falei nesse vídeo aqui o que aconteceu nesse ano. Né?
Então, assim, o nosso ataque ele tá muito aquém. E aí o Mauro Bastos coloca aqui, né? Defesa e ataque opostos. Defesa forte. Apenas 2 vezes na história o Ceará teve uma média de gols tomados na primeira divisão abaixo de 1 gol. Ou seja, em 59 e 72. E essas duas não eram pontos corridos. O Ceará de 2025 caminha para ser o terceiro a conseguir esse feito, pois hoje tem uma média de 0,96 gols por jogo. Atualmente tem a melhor média da era dos pontos corridos. Já o ataque, né, galera? Ataque fraco. Já em termos de ataque, o time de 2025 se junta a vários outros com média abaixo de 1 gol por jogo, estando apenas como 18º média nesse recorte. Na era dos pontos corridos, o time de 2025 tem a 4ª melhor média, à frente dos times de 2010, 18, 19 e 22. Tá? Números absolutos. Melhor ataque, de longe, o 2020. Então, por isso que a gente conseguiu uma campanha, né, a melhor campanha do Ceará na era dos pontos corridos, porque tinha um ataque muito forte em 2020. Melhor defesa em 59, tomando apenas 5 gols em 6 jogos, ficando ali a média de 0,83. Já a pior defesa ficou por conta de 2011, não à toa foi um time que foi rebaixado à final do campeonato. Né? O time de 2011 tomou ali 1,68 gols por partida na média. Né? Não por coincidência o time que fez 54 foi a melhor campanha, né? E não por coincidência o time que tomou 64 gols foi rebaixado, né? Foi os dados que nós trouxemos aqui. E sim, galera, o medo ainda é real. O medo do rebaixamento ainda é real. Não tem nada certo, não tem nada concluído, mas o Ceará precisa ficar esperto nesse campeonato. O Ceará precisa voltar a vencer o quanto antes para se distanciar dessa zona da confusão. Galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like. Se você ainda não é inscrito, deixa tua inscrição nesse canal. É gratuito, mais uma vez te peço, tá? Ajuda a gente aí, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é interessante, ajuda a entender o YouTube a entender que esse conteúdo é um conteúdo que as pessoas gostam, tá? E ajuda ele aí a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, para mais alvinegros e amantes do futebol, tá? Se quiser nos ajudar, clica no link, compartilha aí esse vídeo nos grupos de WhatsApp, grupo de WhatsApp da família, grupos de WhatsApp aí dos torcedores do Ceará, tá? Para ajudar na divulgação. Peço também para que sigam no Instagram nossa página, o Vozão em Pauta, e também na descrição do vídeo tem o Instagram dos nossos canais parceiros, os Irmãos Vozão e o Bandeira Alvinegra, e também tem o link do canal dos Irmãos Vozão e do Bandeira Alvinegra, tá? Ajuda aí essa corrente com esses canais parceiros, a gente aqui tem uma parceria muito legal, então segue cada um dos nossos parceiros e também faz a tua inscrição aqui no Vozão em Pauta. Te peço para acompanhar o nosso canal, porque ainda hoje a gente vai trazer muito mais informação e tem live aqui hoje no canal, tá bom? Muito obrigado pela tua companhia e até mais. Valeu!